Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, que nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. É a primeira quinta-feira do ano e na Canção Nova nós temos essa tradição de exaltar o mistério de Jesus Eucarístico. Uma vez que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia numa quinta-feira, nós dizemos, portanto, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Sim, é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que nós aproveitamos para glorificar, louvar nesta primeira quinta-feira do ano de 2021. Para que possamos viver essa espiritualidade da igreja, que é uma espiritualidade eucarística, de forma mais intensa, vamos juntos meditar o Evangelho do dia, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22. Lucas 4, de 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eu leio e medito este trecho do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, eu me recordo desse lugar que nós já tivemos a oportunidade de conhecer lá na cidade de Nazaré, lá na Terra Santa. Principalmente aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer alguma peregrinação, tiveram essa ocasião provavelmente de conhecer a cidade de Nazaré e lá na cidade de Nazaré conhecer este lugar, esta sinagoga onde Jesus leu esse trecho do livro do profeta Isaías e deixou bem claro que a profecia de Isaías estava se cumprindo em sua pessoa. Ele é o Messias Salvador. E por isso, Jesus deixa bem claro: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Unção. A palavra Messias significa ungido do Senhor. Ele recebeu do Pai a unção espiritual, a unção da alegria. E ele recebeu esse Espírito do Senhor exatamente para anunciar a boa nova aos pobres, o Evangelho, para anunciar o reino de Deus.
E anunciar no sentido de dar às pessoas acesso por meio da fé, acesso ao reino de Deus. E Jesus assim o fez. Ele não apenas leu ali na sinagoga de Nazaré esse trecho da profecia de Isaías, mas ele deixou bem claro que isso estava se realizando. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, porque de fato Jesus anunciava a boa nova aos pobres. Jesus proclamava a libertação aos cativos. Jesus dava aos cegos a graça da recuperação da vista, libertava os oprimidos. Jesus proclamava com a sua vida um ano da graça do Senhor. Jesus é o modelo para todo evangelizador. A igreja, irmãos e irmãs, que é o corpo místico de Cristo, ela tem a missão de evangelizar. E claro, nós que recebemos o sacramento do batismo, nós que também recebemos a unção do Senhor pelo sacramento do crisma, também nós somos evangelizadores. A evangelização diz respeito à nossa identidade. Eu me lembro de uma palavra do Papa Francisco, quando ele diz que cada um de nós é missão. Uma vez que nós recebemos o sacramento do batismo, a missão não é somente uma realidade que nós devemos realizar na nossa vida. Não, a missão diz respeito à identidade de cada um de nós. Por isso nós também devemos, com Jesus, dizer que essa palavra, essa profecia de Isaías, ela também deve ser cumprida na nossa vida. Na medida em que nós damos Jesus ao mundo, na medida que nós testemunhamos Jesus às pessoas, nós também somos cada vez mais atingidos pela graça redentora de Jesus. Nós abrimos o nosso coração para que a ação libertadora de Deus se realize em cada um de nós. Por isso não adianta simplesmente nós pedirmos graças, milagres, que Deus venha em socorro às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, se nós não nos dispomos a levar Jesus para o mundo, a anunciar Jesus, a proclamar a boa nova, o Evangelho aos pobres, aos mais necessitados, prestando auxílio às pessoas com obras de misericórdia. Por isso, irmãos e irmãs, nós vamos juntos fazer a oração Pai das Misericórdias, pedindo que se renove em todos nós esse ardor evangelizador. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E abençoai de um modo especial a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre vós, e sobre as vossas famílias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.